Estamos no artigo 37 da Constituição, estamos terminando já o artigo 37, falando de administração pública. O parágrafo 13, que é o que nós estamos agora, ele é autoexplicativo. Eu vou apenas fazer algumas anotações aqui para você. Servidor público titular de cargo efetivo, servidor público titular de cargo efetivo. Então é o concursado, quem entrou por concurso. Poderá ser readaptado para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido sua capacidade física ou mental. Então veja só, aqui a gente está falando de um servidor que teve algum problema de saúde. Então ele teve algum problema, alguma limitação física ou alguma limitação mental, tá? O direito que ele tem pela Constituição, parágrafo 13 do artigo 37, ele tem o direito de ser readaptado, tá? Essa é uma informação importante. Aí tem algumas outras questões importantes aqui. Atribuições que sejam compatíveis com a limitação. O que significa? Pensa o seguinte, que você é, por exemplo, um professor que ficou sem voz, teve algum problema na sua voz. É claro que você não vai dar aulas, né? Você não vai conseguir dar aulas. Você pode ser readaptado, por exemplo, para ser um professor que faz elaboração de planos de aula, ou pode ser um professor que vai fazer correção de atividades, a título de exemplo, né? Estou apenas exemplificando aqui. Então você pode ser readaptado com atividades que são compatíveis com a sua limitação. Isso vai acontecer enquanto permanecer esta condição. Esta condição o quê? Essa condição de limitação. Esta condição limitadora, tá? Desde que possua habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, ou seja, para o cargo novo. Eu vou dizer para você por quê. Porque a minha mãe era professora, eu já falei isso aqui para vocês no canal. A minha mãe já é falecida, mas ela era professora. E teve um tempo, ela passou por uma dificuldade e não tinha onde colocá-la, e ela já era deficiente física. Então a minha mãe sempre foi deficiente física e ela teve um problema de saúde e ela acabou sendo colocada para trabalhar numa biblioteca. É possível, né? Não houve nenhum erro da administração pública naquela época, não tinha nenhum problema. Ela foi colocada para trabalhar na biblioteca, para auxiliar os alunos na biblioteca. Então, veja, essa questão é importante porque a pessoa precisa ter habilitação e nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino. Então pensa o seguinte, para você trabalhar na biblioteca, você possivelmente, se não for o responsável técnico, se não for para ser o bibliotecário, para fazer qualquer outra atividade numa biblioteca pública, é claro que a pessoa talvez não precise sequer de nível superior. A pessoa com ensino médio conseguiria trabalhar ali. Então ela, que já tinha toda a formação como professora, ela foi trabalhar e foi ajudar ali naquela atividade da biblioteca. Então ela tinha a habilitação e o nível de escolaridade exigido para trabalhar na biblioteca, para o cargo de destino, para o cargo novo, tá? E aí uma observação, né? Mantida a remuneração do cargo de origem. O que significa? Você vai trabalhar na biblioteca, mesmo que a remuneração de alguém que trabalha na biblioteca seja menor, mas você vai estar ganhando a remuneração que você ganharia como professor. Então é o seguinte, o professor ganhando 4 mil reais, 3, 4 mil reais, e aí na biblioteca a pessoa ganha 1.500. O professor vai até a biblioteca, trabalha ali naquela função e, claro, vai ganhar o que ele ganharia como professor. Então, mantida a remuneração do cargo de origem. Então, observações aqui apenas a questão de compatibilidade. Então, você vai ser readaptado numa atividade que é compatível com a sua limitação física ou limitação mental, ok. Neste novo lugar, você precisará ter ali uma habilitação e escolaridade compatível. Não pode você, que é assistente administrativo, ser readaptado para ser professor, porque possivelmente você não tem a escolaridade para ser professor. Então é claro que no novo local você precisa ter uma escolaridade compatível, tá? Para o cargo novo, colocar novo aqui com muitas aspas, porque não é um cargo novo, na verdade é uma atividade nova, você está entendendo o que eu estou falando. E vai ser mantida a remuneração, perfeito. Então, parágrafo 13 é isso, fala da readaptação, compatibilidade no trabalho e compatibilidade de conhecimento. Então a pessoa que vai trabalhar precisa estar ali trabalhando num local que tem uma atuação compatível com a sua intelectualidade também, com a sua formação. Parágrafo 14. A aposentadoria concedida com a utilização do tempo decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social. Regime geral de previdência social é o INSS, tá? Então a aposentadoria concedida com a utilização do tempo de contribuição
Então o que é tempo de contribuição? É o tempo que você está realmente trabalhando e contribuindo. Então você trabalha num local e você contribui. Então a aposentadoria concedida usando esse tempo decorrente do cargo, emprego ou função pública, mesmo que seja alguém que trabalha como servidor e o seu regime previdenciário é o do INSS, você sabe que tem muito servidor que trabalha em cargo, emprego ou função pública, mas o local em que ele trabalha não tem um regime próprio de previdência, tem um regime geral. Né? Vamos fazer uma observação aqui. Ó. Observação. O servidor público pode estar em um desses regimes de previdência. Então você pode estar no regime geral, que é o INSS, certo? Então, regime geral de previdência social, vou até colocar aqui, regime geral de previdência social. Então, por exemplo, alguém que trabalha lá numa prefeitura pequena e o município não tem o seu próprio INSS, com muitas aspas, tá? Então, essa é a possibilidade. Então, você é um servidor que trabalha, que pode, inclusive, ser regido pela CLT, ou pode até ser regido por um estatuto, não tem essa proibição, não tem esse problema, mas você contribui para a Previdência Social pelo regime geral. Você contribui para o INSS, porque lá na prefeitura não existe um instituto de previdência dos servidores daquela prefeitura ou daquele município, tá? Então, essa é uma possibilidade e você também pode ter um regime próprio de previdência. Por exemplo, você que é servidor do Estado de São Paulo, existirá uma instituição que se chama SPPrev, então é São Paulo Previdência, que é um instituto próprio de previdência social dos servidores do Estado de São Paulo. Então, qual é a ideia? Estou apenas aqui já introduzindo para você um conceito importante, porque isso mais para frente será relevante. Então, olha só, a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição em que você trabalhou como servidor, decorrente de cargo, emprego ou função pública, ainda que seja, ou inclusive do regime geral de previdência social, tem uma consequência. Então, olha só, qual é a questão aqui? Tudo isso aqui, o Constituinte quis dizer o seguinte, quando o servidor se aposentar, então, quando o servidor se aposentar, é essa a informação que ele quer passar aqui. Então, a aposentadoria concedida, então, quando o servidor se aposentar, ele terá rompido o vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Agora, entendam, o rompimento do vínculo aqui é o rompimento do vínculo previdenciário. Então, veja só, qual é a ideia? Quando você usou o seu tempo de serviço para se aposentar, você rompe o seu vínculo com aquele instituto de previdência. Se eu fosse dizer de outro modo, eu diria o seguinte, você não pode usar o mesmo tempo que você já usou para se aposentar para obter uma nova aposentadoria. É isso que o parágrafo quer dizer para você. Então, olha só, a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente do cargo, emprego ou função pública, inclusive pelo regime geral, acarretará o rompimento do vínculo previdenciário, estou dizendo eu, que gerou o referido tempo de contribuição. Se eu fosse dizer para você, isso aqui é um parênteses, né, sobre como que o servidor pode se aposentar. Então ele pode se aposentar pelo regime geral, pelo regime próprio. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, quando o servidor se aposenta, o tempo que ele trabalhou não pode ser reaproveitado para nada mais. Por que isso está aqui? Parece óbvio, né? Porque veja só, se eu acabei de me aposentar e eu utilizei lá 30, 40 anos do meu tempo de contribuição, por que é que eu gostaria de usar isso de novo? Porque você precisa se recordar de que, ó, quem se recorda de alguma coisa, hein? Você precisa se recordar de que é possível que algumas pessoas tenham o acúmulo de cargos, empregos ou funções públicas. Então essa é a informação importante. A aposentadoria que foi concedida por tempo de contribuição, e isso é muito importante. Sabe por quê? Porque você vai perceber que existem aposentadorias que são aposentadorias por
idade. Existem aposentadorias que são aposentadorias por invalidez. Existem vários tipos de aposentadoria. Então aqui o parágrafo 4º quer dizer um tipo específico de aposentadoria. A aposentadoria concedida usando o tempo de contribuição decorrente do cargo, emprego ou função pública. Então essa aposentadoria, quando ela acontecer, vai ter uma consequência imediata. Qual é? O rompimento do vínculo daquele servidor com aquele instituto de previdência. Eu vou colocar isso aqui para você. O servidor que aposentar-se usando o seu tempo de contribuição terá rompido o vínculo com o regime previdenciário para o qual ele contribuiu. Essa é a ideia. Então, quando ele se aposenta usando o tempo de contribuição, qual é a consequência? Rompe-se o vínculo com aquele instituto de previdência. Então, imagine você que está trabalhando como escrevente, trabalhou lá o tempo necessário. Depois que você chegou ao período de se aposentar por tempo de contribuição, quando você se aposentar pela SPPrev, todo o tempo que você utilizou ali não pode ser utilizado para ser feita a contagem de outro trabalho. Então, se você contribuiu para o regime próprio de previdência, imagine que você é escrevente e também é professor na rede pública. Você pode acumular os dois cargos, não tem problema, porque você tem um cargo de professor da rede pública e um cargo técnico, não há problemas. Então imagine que você trabalhou nas duas, mas o tempo que você trabalhou contribuindo como escrevente para a SPPrev vai ser um. O tempo que você vai utilizar para se aposentar como professor vai ser outro. Você não pode usar esse mesmo tempo de trabalho como escrevente para também se aposentar como professor, caso você já tenha usado o tempo da SPPrev para se aposentar como escrevente. Então a ideia é evitar malandragens. Tá? Você tem que usar o tempo que você trabalhou uma vez só. Depois, mais adiante, a gente vai até saber, vai até perceber que todos os períodos de contribuição que você teve, eles podem ser somados, mas para a concessão de uma aposentadoria. Então imagine que você trabalhou, eu por exemplo, eu trabalhei de office boy, para quem não sabe. Trabalhei também no Ministério Público, fui servidor do Ministério Público, agora sou procurador. Veja, todos esses períodos que eu trabalhei, seja como seletista, seja como servidor, tudo isso eu posso somar para depois eu obter uma aposentadoria. Ok, isso todo mundo sabe. Qual é a grande questão? Esse parágrafo foi feito para aquela situação em que a pessoa pode acumular os cargos. Então, o tempo que ela usou para se aposentar em um dos cargos não pode agora também ser usado para ela se aposentar no outro cargo. Essa é a ideia. Então o parágrafo 14 ele é importante por um motivo só. Ele é fruto agora da reforma da Previdência. Então é um parágrafo novo que eu peço a sua atenção para ele. Então eu peço que você guarde tudo que está nele. Aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive o seu tempo de contribuição para o INSS, a sua aposentadoria concedida vai ter uma consequência. Acarretará tem como consequência, tá? Acarretar é ter como consequência. Então tem como consequência o rompimento do vínculo. Que vínculo é esse? O rompimento do vínculo previdenciário que gerou o referido tempo de contribuição. Parágrafo 14 não é assim tão simples, né? Então por isso que eu estou aqui com muito cuidado para você, para realmente traduzir aqui para você. A pessoa se aposentou, esse tempo em que ela trabalhou, se foi utilizado para uma aposentadoria, não pode esse mesmo tempo ser usado para outra aposentadoria. É só isso, tá?